pessoal, sou a Lívia, estou no primeiro ano do doutorado no PPGL, na UFSCar, e eu investigo a partir de uma perspectiva discursivo-ideológica esse ressurgimento dos discos de vinil, né? O ethos que acompanha esse objeto, as comunidades discursivas que estão ao redor dele, mas não era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Como se trata do primeiro ano do doutorado, né, eu me permiti fazer várias leituras, dar uma viajada, né, e me interessou muito um conceito que eu encontrei nessas minhas andanças teóricas, que é do teórico cultural britânico Mark Fisher, o conceito dele de ontology, né, que a tradução aqui ficou como rondologia, mas eu não gosto muito, eu prefiro espectrologia, que seria o seguinte: como ideias, objetos culturais, como formas até culturais, mesmo depois da morte delas, elas continuam reverberando no nosso presente cultural, né? Ele se inspirou no livro do Derrida, Espectros de Marx, né, em que Derrida tenta entender por que as ideias do Marx ainda estão tão vivas, mesmo depois do fracasso do socialismo real, mesmo depois da queda da União Soviética. Então ele quer entender como que Marx ainda está vivo, né? E para o Fischer ele entende que o nosso tempo cultural, devido ao estágio atual do capitalismo, ele é cheio de nostalgia, ele é cheio de manias retrôs, e que a gente está meio que numa estagnação, não está conseguindo pensar no futuro, e ele se interessa muito por cultura pop, então ele pensa assim, antes a cultura pop ela era um motor de inovação, ele era um motor de novas utopias, e ele meio que tenta investigar como que essa desaceleração, né, dessa força do pop foi o que causa ela, né? A rondologia ou espectrologia investigar então esses futuros cancelados no passado. É tipo uma arqueologia mesmo, assim, mas lida com os fantasmas, né? E isso me interessou muito no vinil, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que o vinil é um candidato para a gente fazer uma articulação com isso, porque ele teve duas mortes já, né? Ele morreu primeiro com o surgimento do CD e depois ele morreu de novo com a criação do MP3, dos serviços de streaming. Então, isso me interessa num artigo, né? Essa proposta que eu estou falando para vocês seria um artigo, um eventual capítulo, né, da tese, que é para pensar mesmo assim, o que tem no vinil, né, que ele se recusa a morrer, e ele tem quase uma mística em torno dele, uma coisa sagrada em torno dele, né, que ele é eleito nas coletas que eu fiz de dados, né, nessa coleta preliminar, ele é tido às vezes como o corpo físico da música. Dizer assim, todos as textos sobre propagandas retomam, sobre ouvir música, retomam a cena típica de alguém pegando o disco, colocando na vitrola. Então, ele é tido como a forma por excelência de consumo de músicas, né? E eu trouxe alguns dados para a gente pensar nessa vida agora dele, que seria um relatório que saiu da
Deixa eu pegar minha colinha aqui. The Recording Industry Association of America, né, que seria a Associação de Gravadoras, né, dos Estados Unidos, que lançou um relatório nesse segundo semestre de 2020, que pela primeira vez desde 1986, as vendas de discos superou as vendas de CD, né? Então, deu um valor de 232,1 milhões de dólares, né? Só nesses 6 meses de 2020, né? Por causa da pandemia, né? Eles foram ver como que a pandemia afetou as vendas de música e etc. E um outro dado que eu recortei já para o meu projeto, quando eu fui submeter meu projeto, é a criação de vários discos, vários clubes de discos de vinil. Eu tenho um aqui que seria até interessante analisar para esse artigo, que é esse clube da Noise, que é uma revista, se não me engano, de Porto Alegre, em que eles fizeram esse clube de vinil. Então vem uma revista que acompanha com com história, com a história do disco, quem produziu, meio que um material didático, vamos dizer assim, né, para acompanhar o disco. E eles reeditam vários clássicos da música brasileira, então é até interessante que é a criação de um cânone novo, né, para a música brasileira. E então no site deles eles trazem várias justificativas de por que disco de vinil, porque é esses discos em questão. Então eu acho que talvez seria um caminho no artigo discutir essa criação, né? Como o clube de vinil traz essa nova vida, né, para os discos na nossa cena musical atual, né? Mas é isso, é uma ideia para um artigo que eu queria entregar esse ano para fazer 2020 valer. Mas é isso, como a questão macro de fundo é essa. Por que ele está vivo? Por que ele está vivo e por que ele é considerado o objeto de se escutar música. E aí, como eu faria isso, talvez seria analisar esses dados, né? A criação de clubes, a criação de lojas especiais. Também tem as duas fábricas, né, que abriram aqui no Brasil também, abriram duas fábricas, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, então é interessante, né, que são essas duas cidades. Então, acho que é isso. Mas eu espero poder conversar mais com vocês no seminário. Obrigada, um abraço e até!